posteriormente, vou fazer a apresentação da exposição, algumas características, algumas informações gerais sobre esse trabalho que foi desenvolvido e que está sendo inaugurado hoje aqui. E, posteriormente, o professor Newton Muller faz a sua palestra, que é o Imaginário Medieval e o Medo do Fim do Mundo. Então, o professor Newton Muller Pereira é licenciado em História pela URGS, mestre em Educação pela URGS, tem doutorado em Educação pela URGS, pós-doutorado em História Medieval pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de ensino de História. Professor do mestrado profissional de História da URGS e pesquisa as relações entre a imaginação e aprendizado e aprendizagem histórica. Então, esta palestra, o Imaginário Medieval e o Medo do Fim do Mundo, é a palestra de abertura da exposição de imagens e textos A Grande Peste, séculos XIV e XV, que foi idealizada e produzida pelos integrantes do LAPEME. É com grande satisfação que o Laboratório de Pesquisas e Estudos em História Medieval da Universidade Federal do Pampa, LAPEME Unipampa, apresenta essa exposição hoje. O foco principal do trabalho está concentrado. Professor, o senhor desligou o microfone. Incrível. Desculpa, gente, o microfone simplesmente bloqueou e desligou. Estão me escutando agora? Estão me escutando, Adri? Sim. Tá, não sei o que aconteceu, realmente, gente. Não, é real, porque parou aqui do nada. E apareceu. Tá, deu a apresentação do professor Newton? Adri? O que foi? Oi, deu para escutar a apresentação do Sim, Newton? sim. Tu estava iniciando a apresentar a exposição quando. Tá. Então tá. Então, desculpa, então vamos de novo, não sei o que aconteceu. Então, o foco principal desse trabalho, gente, que foi desenvolvido pelos discentes que compõem o LAPEME, que é o Laboratório de Pesquisa e Estudos em História Medieval da Universidade Federal do Pampa, do campus Jaguarão, é trabalhar com a peste bubônica, com o surto de peste bubônica do século XIV na Europa. Embora esse trabalho ele também venha expor, venha trabalhar com representações imagéticas de períodos posteriores, representações imagéticas de outras temporalidades, certo? Então também vai aparecer alguns surtos de peste bubônica que vão acontecer na Europa lá no século XVII e em outros recortes temporais também. Mas o grande foco dessa pesquisa de textos e imagens é o século XIV e o século XV. A maior parte das imagens estão dentro deste recorte temporal. A exposição está composta por 64 imagens, tá? Na maioria do século XIV e XV, como eu acabei de falar, e estão distribuídas em 12 sessões temáticas. Foi essa a melhor forma que a gente encontrou de tentar compor essa narrativa. Então, temos uma seção de contexto, né? Então, com urbanismo, comércio, fomes, temos guerras, a própria peste, isolamento, contágio e morte, as representações da peste na arte, os reflexos da peste, Pesta, que é uma seção da exposição dedicada ao folclore escandinavo no século XIX, de que forma o folclore escandinavo do século XIX conta o impacto da peste nesta sociedade. Uma sessão dedicada a algumas observações e alguns comentários da representação da peste numa produção cinematográfica, especificamente o Sétimo Selo, do Ingmar Bergman. E, por fim, a última sessão, que é Vestígios. Obviamente, essa exposição ela conta com um texto de abertura e com um texto de encerramento, com uma imagem de encerramento também.
A exposição ela é fruto de um trabalho bastante paciencioso de garimpo sobre recursos imagéticos disponíveis em sites de museus, de arquivos, de bibliotecas, de galerias online de várias partes do mundo. A proposta justamente é contar visualmente as principais características da grande peste europeia do século XIV, bem como algumas de suas reminiscências posteriores, pelo menos até o século XVIII nós contamos com recursos imagéticos. Dentre esses sites que foram garimpados, e só para citar alguns mais utilizados e que aparecem na exposição, nós temos a Biblioteca Nacional de Portugal, a Biblioteca Nacional Central de Roma, na Itália, a Biblioteca Estadual da Baviera, na Alemanha, a Biblioteca Nacional da França, em Paris, a Biblioteca de Londres, o Museu Metropolitan de Artes, o Museu da Basileia, na Suíça, a Biblioteca Estadual de Baden, na Alemanha, o Museu Estadual de Artes Decorativas de Berlim, o British Museum, a Biblioteca Nacional da Espanha, que tem a imagem de abertura, que nós estamos visualizando agora, o Museu do Prado, em Madrid, o Museu do Prado, em Madrid, que tem a imagem de abertura que nós estamos vendo. A Biblioteca Real da Bélgica, e o Arquivo Municipal de Lisboa, em Portugal, certo? Então, foi um trabalho que durou aproximadamente 3 meses de garimpo, de pesquisa, de buscar encontrar as imagens apropriadas que pudessem conversar apropriadamente com os textos. Na sua grande maioria, obviamente, os textos que foram produzidos, eles nascem da análise destas imagens. De forma introdutória, as epidemias elas vão fazer parte da vida e da morte na trajetória dos seres humanos, né? Desde tempos muito remotos. Então, desde tempos imemoráveis, nós temos registros na história sobre surtos de varíola, de tifo, de cólera, de malária, de lepra, entre tantas outras, né, que foram realidades conhecidas e tremendamente temidas ao longo da história da humanidade. Recentemente, uma equipe de pesquisadores europeus acabou identificando na Suíça que possivelmente o primeiro grande surto de Yersinia pestis, que é justamente a bactéria que vai causar o surto de peste bubônica, né? Surto de peste bubônica que vai afetar a Europa na metade do século XIV. Existe um registro, então, através de estudo de ossos, há cerca de 5.000 anos teria ocorrido o primeiro surto, grande surto, com grande impacto de peste bubônica na humanidade, né? E desde a antiguidade, então, ela nos acompanha, digamos assim, desde pelo menos 5.000 anos, e vem sendo reeditada em diferentes surtos. Possivelmente o que mais ficou marcado, o que mais teve impacto e o que mais mexe com o imaginário da população do mundo inteiro até hoje é justamente esse grande surto europeu, não só da Europa, né, mas esse grande surto do século XIV. Desde a antiguidade, a expressão praga ou peste, elas sempre foram utilizadas de maneira genérica para identificar toda forma de doença contagiosa e mortífera, né? Doenças contagiosas e mortíferas que se espalhavam muito rapidamente, atacando grande parte da população. Em relação ao surto da metade do século XIV, né, se passaram quase 7 séculos e a humanidade está envolvida novamente com uma nova pandemia. O que acontece no século XIV também é considerado como uma grande pandemia. E essa nova pandemia que nós estamos vivendo atualmente também vai deixar marcas profundas na memória do mundo inteiro, né? Após tanto tempo passado entre essa pandemia do século XIV, tem alguém com o microfone aberto produzindo um grande barulho, gente. Muito obrigado. Então, passado tanto tempo em relação a essa grande pandemia que é estudada e que é apresentada nesta exposição,
né, após tanto tempo de aperfeiçoamento tecnológico e científico e de grandes avanços, avanços significativos nas diferentes áreas de conhecimento da medicina, da química, da biologia, parece que a gente continua à mercê do mundo invisível dos micro-organismos, né? O surto de Covid-19 tomou o mundo de assalto, gerou uma grande surpresa, grande insegurança e medo, justamente por ser pouco conhecido e por não existir uma prevenção, seja uma vacina, tampouco medicação de eficácia científica comprovada contra os seus efeitos, né? A aparição do novo coronavírus serviu, ou serve, né, para lembrar de forma muito contundente que a gente não está sozinho nesse mundo e que também a gente não é a parte mais importante da criação, como a gente gosta tanto de pensar. Obviamente, o momento em que vivemos contemporaneamente foi a grande inspiração do LAPEME para a produção da exposição que a gente está inaugurando, está apresentando agora pela primeira vez. Só gostaria de lembrar que essa é a segunda exposição de imagens e textos produzido pelo LAPEME. A primeira exposição ela foi em suporte físico, tá? Foi a exposição O Diabo, 1000 anos tocando terror, imagens do mal entre os séculos 11 e 21, que foi exposta na Galeria Magliani, no campus de Jaguarão, da Unipampa. E essa exposição, no momento, ela também está sendo transformada para suporte virtual para ficar disponibilizada no site do laboratório. E, atualmente, nós acabamos de encerrar esse trabalho, mas, paralelamente, nós já vínhamos desenvolvendo também uma outra exposição, tá, virtual também, suporte virtual, referente aos 7 pecados capitais, dentro do projeto de pesquisa Livrai-nos do Mal. Na verdade, a exposição dos 7 pecados capitais ela já vinha sendo desenvolvida em suporte digital, com a seleção de imagens, com a produção dos primeiros textos e tudo mais, e com a questão do isolamento, do distanciamento, surgiu a proposta da produção, ou colocar na frente, fazer passar à frente a proposta da exposição da peste, devido à contemporaneidade do assunto e para manter a gurizada, digamos assim, em ação, na atividade, produzindo pesquisa, produzindo leitura e produzindo essa garimpagem de imagem. Então, também temos o desenvolvimento dessa terceira exposição, dentro do projeto de pesquisa Livrai-nos do Mal, que é um projeto de pesquisa vinculado ao laboratório, ao LAPEME, que é o estudo de demonologia, bruxaria, paganismo e heresias na Idade Média e moderna. A proposta principal da atividade de produção da atual exposição da peste, sobre a peste, era manter a vinculação e atividade de leitura e pesquisa dos discentes que integram o laboratório, com a produção de um material que ficasse disponibilizado para consulta ao público, com recursos imagéticos e textuais. Então, a intenção não é encerrar aqui esse material, também tem isso, mas é continuar o processo de correção desse material, de ampliação desse material, de aperfeiçoamento desse material, através das contribuições dos próprios visitantes. Em última análise, esse material se configura como um recurso didático, né? Tanto para os discentes envolvidos na construção, na produção, na organização desse material, como para qualquer pessoa que venha ter acesso a ele, que venha consultá-lo e venha utilizá-lo. Em linhas muito gerais, a metodologia foi, primeiro, de leitura e conhecimento sobre a situação do surto de peste bubônica na Europa, no século XIV, e outros surtos subsequentes, obviamente, a partir de uma seleção de historiografia, tá, presente na historiografia, que aborda especificamente esse tema. A exposição ela também é composta por uma lista de referência bibliográfica, todas as referências citadas, tudo que foi utilizado e que foi referenciado nos textos da exposição,
fazem parte, compõem essa referência bibliográfica. Então, esse primeiro momento de leitura, de levantamento, de conhecimento. Um segundo momento, que foi o mais difícil de todos, que foi de buscar as imagens que pudessem contar essa história, imagens que pudessem constituir essa narrativa e constituir possíveis seções temáticas que dessem um corpo e uma lógica a essa narrativa. As imagens elas foram comentadas em duas abordagens. Uma primeira em relação ao que elas poderiam contar sobre a peste e outra sobre características específicas e relevantes da própria imagem, buscando estabelecer, assim, uma vinculação íntima entre o texto e a imagem que está sendo apresentada. Sempre foi privilegiada a utilização de imagens retiradas diretamente das instituições que as contêm, como museus, como bibliotecas nacionais e galerias de arte, o que dá um certo trabalho, né, buscando também selecionar as imagens com alta resolução para possibilitar a melhor visualização dos detalhes dessa imagem, né, no momento de ampliação. Um dos grandes problemas em relação a se constituir, a se desenvolver esse trabalho, são com os direitos autorais das imagens. Né? A grande maioria das instituições culturais de pesquisa, os museus, as galerias e tudo isso, disponibilizam gratuitamente, sem reservas, as digitalizações das imagens nos seus próprios sites. Então, essas instituições, elas mesmas digitalizam e elas mesmas disponibilizam, e desde que não tenha fins lucrativos, desde que tenha, e principalmente se tem algum fim de ensino, algum fim acadêmico, elas estão disponibilizadas para serem utilizadas. O problema é quando se encontram determinadas imagens, mas elas pertencem a galerias virtuais, que têm, digamos assim, os direitos sobre essas imagens. Tá? Muitas dessas galerias têm fins lucrativos. Para usar a imagem tem que pagar pela imagem, o que não é o caso aqui. Né? Nesses casos, nós tivemos que buscar imagens com sentido, com conteúdo semelhante, ou muitas vezes, como último recurso, escolher imagens do Wikicommons, tá? Onde nós teríamos a certeza, teríamos a garantia de serem de domínio público. Rapidamente, essa é, digamos assim, em linhas gerais, o trabalho que foi desenvolvido para a composição dessa exposição. Agora eu mostro a configuração da exposição, que será encontrada quando vocês entrarem no link para visitar a exposição de imagens e textos. Vamos ver aqui se todo mundo vê. O que está agora na tela, o que está aparecendo agora na tela, é justamente a primeira imagem que vai aparecer, é a imagem de abertura, é o home, né? É a imagem de introdução. Para se ter acesso às imagens, das demais imagens que compõem a exposição, basta clicar, então, em iniciar a visitação. Aqui mais no cantinho, nós temos, então, apresentação e encerramento, o texto de apresentação e o texto de encerramento. Clicando em iniciar a apresentação, nós passamos para um outro quadro. Nós passamos para essa página, em iniciar a visitação. Ali na parte superior do canto direito, nós temos o texto de apresentação, o texto de encerramento com a imagem de encerramento, ok? Aqui nós temos, então, nessa configuração, depois de clicar em iniciar a visitação, as 12 sessões que compõem a exposição. Basta clicar em cima de uma dessas sessões para abrir as imagens que compõem cada uma destas sessões. Então, por exemplo, aqui foi clicada a seção de reflexos da peste, certo? Então, aqui estão dispostos, aí não está aparecendo
todas as imagens, tem pelo menos o dobro tem pelo menos, acho que umas 12 imagens ou 10 imagens nessa seção. Clicando em cima da imagem escolhida, é óbvio que essa imagem, cada uma das sessões, ela foi montada dentro de uma lógica da criação de um discurso contando uma história, certo? Clicando ali na primeira imagem, nós passamos para ela e o seu texto. Então, aqui nós temos a imagem e o texto relativo à imagem, na parte inferior, o link da instituição de onde essa imagem foi retirada. Na composição do texto, nós temos, então, o título da imagem, nós temos todas as referências da imagem, né, a qual obra ela pertence, a qual instituição ela pertence, onde ela está exposta, e na parte inferior o link de onde ela foi tirada da instituição, e, obviamente, o seu texto. E na parte superior esquerda, nós temos o comando para ampliar a imagem e ver ela na sua máxima resolução com o máximo de detalhes. Então, para 64 imagens, nós temos essa composição, né, de texto, de informações, de link, de ampliação, e eu espero que esse material seja um material de interesse escutado por todos que estão participando, né, por todos que tenham acesso. Agradeço muito a presença de todos e, a partir daqui, eu passo a palavra para o nosso palestrante, o professor Newton. Boa tarde. Boa tarde, Newton. Tudo certinho aí com o som? Tudo beleza, estou te escutando perfeitamente. Então tá. Eu acho que vou tentar deixar aí essas imagens aqui que eu selecionei, mas eu acho que a Ari tem que me passar o host ou não? Professor, é por causa que hoje a gente decidiu de ter que pedir a permissão para entrar. Não, tá. Então eu consigo botar a apresentação aqui. Eu já coloquei para o senhor. Tá, eu só não dou o host para o senhor, por causa que senão vai... Não, nem quero. Não quero host. Conseguiram ver? Estão vendo aí? Não. Sim, entrou. Por acaso é Bruegel também, né? Uhum. Eu estou tentando deixar a tela inteira. Tá, deixei. Tarará. Tá. Então tá, gente. Boa tarde de novo. Eu também não vou falar muito. Eu acho que o trabalho aí que o Edson, a Adriene e os estudantes lá da Unipampa, do Campo Jaguarão, estão fazendo. É um trabalho muitíssimo legal, um trabalho incrível. E eu acho que tem muita coisa para ver. Eu vi lá, Edson, aquela exposição que vocês fizeram também. Acho que a Adriane que me mostrou quando eu estive lá no ano passado. Foi. Que era sobre as representações do diabo, né? Uhum. Mas essa era física, né? Ela não está no, enfim, não sei como se é digital, digamos assim. Ainda não. Ainda não. Né? Mas ela está sendo passada para a versão digital e vai ser disponibilizada. Legal. Então, e eu acho que aí eu pensei em fazer alguma coisa para, enfim, para brindar aí o trabalho do LAPEME e o trabalho de vocês, a partir de algumas provocações, de algumas ideias, né, nesse pequeno tempo, com um tema que eu, vez por outra, entrei, mas não entrei tanto, e pensei em dar conta de trabalhar com uma fonte específica, uma crônica ou mesmo uma imagem, mas achei que era melhor dar conta de uma questão mais generalizante assim do período
da Idade Média e particularmente aí desse período do final da Idade Média, século XIII, XIV, XV, XVI, século XXI, né? Pensando, enfim, numa longa Idade Média e algumas questões assim bastante gerais e bastante significativas. Então, como a exposição aborda a peste do século XIV, especificamente, eu pensei em abordar alguns elementos do imaginário e, particularmente, a ideia de fim do mundo, né? Eu creio que o Edson me convidou justamente porque eu escrevi um pequeno textinho de divulgação no Café História que diz respeito ao fim do mundo na Idade Média e a ideia de fim do mundo hoje, tentando fazer uma problematização disso que estamos vivendo e na sua relação com, digamos, as residualidades medievais com as quais convivemos ainda hoje, evidentemente. Então, ao invés de pegar uma fonte específica, eu pensei em uma questão mais geral. Eu acho importante referir alguma coisa que creio eu que o Edson, inclusive, já disse, é o fato de que, via de regra, quando se fala na peste, se lembra da Idade Média. Mas peste e doenças e coisas do gênero nem eram novas naquele período e nem se tornaram lá agora obsoletas, ao contrário. Então, não dá para associar imediatamente Idade Média à peste, que é uma coisa que, via de regra, se faz, porque as pestes convivem com os seres humanos antes da Idade Média e continuaram a conviver depois da Idade Média. Bem, aí me veio uma questão fundamental, que eu posso passar um pouquinho dos 25 minutos, né, Edson? Eu também nem posso passar muito tempo, né, mas talvez eu passe, Claro que, porque... Newton, tranquilo. O Não, show tá é bom. teu. Isso daqui tu manda. A Não, gente toca até as imagina. 8. Então, a ideia de... eu pensei na seguinte questão: como é que nós podemos ler o imaginário medieval sobre o fim, considerando os impactos causados pela peste? Então, não estou pensando nem na influência da peste, porque seria algo muito pouco importante do ponto de vista da pesquisa e da historiografia, mas considerando os impactos causados pela peste, tanto em relação às explicações que se produziram para dar sentido àquela catástrofe que foi a peste, que se abateu sobre a vida das pessoas naquele momento, quanto o imaginário sobre a morte e sobre o além, que de algum modo estiveram ligados aos efeitos da peste. Não que esse imaginário sobre a morte e sobre o além não existisse efetivamente antes da peste, efetivamente existiam. Mas certamente alguma relação ele tem com a peste no que concerne a intensificação dessa preocupação com o fim do mundo que nós vemos na literatura, na iconografia em geral, aí do século XIV em diante, digamos assim, né? Então, essa seria a questão geral que me parece eu queria colocar como provocação para mim mesmo e, enfim, para quem gostará de pesquisar isso e fazer contribuições no campo. Bem, então, a primeira questão que eu queria levantar é que, para quem pensa em imaginário medieval, deve saber que é um tema abordado por inúmeros historiadores e medievalistas. Mas eu quis fazer referência aqui a dois deles particularmente, porque eles são bastante significativos e bastante importantes. E tem trabalhos de antropologia medieval de alta significação, que é Jacques Le Goff, que morreu em 2014, e que tem inúmeros livros sobre o tema, inclusive um que diretamente procura abordar uma espécie assim de história abrangente desse imaginário medieval, que é o livro chamado O Imaginário Medieval, e Jean-Claude Schmitt, né, que tem inúmeros livros produzidos e que tem um livro muito interessante que é Os Vivos e os Mortos, né, na Idade Média,
e que, então, também junto com o Legoff, e a partir do Legoff, como discípulo do Legoff, tem um trabalho muito importante de antropologia e de abordagem de temas como a morte, as superstições, o sonho, o riso e etc. Né? Então, esse trabalho da medievalística é um trabalho que não é novo, que é muito significativo e muito antigo, e que procura entender, afinal de contas, como é que os medievais pensavam a si mesmos, como é que eles imaginavam a si mesmos, como é que eles pensavam a sua relação com o Deus, com a morte, com o que ia acontecer além da morte e assim por diante. Então, o livro do Apocalipse, particularmente, que é um dos lugares onde essa escatologia medieval está descrita com mais detalhe, um dos livros, né, uma das manifestações na Bíblia em que nós vemos isso, foi muito traduzido e muito lido, muito comentado durante a Idade Média. Né? Então, ele tem um papel bastante significativo. Bem, uma segunda questão é que o campo do imaginário ele é um campo profícuo de produção acadêmica, de produção intelectual, e ele se utiliza, sobretudo, de elementos da iconografia, da literatura, das artes em geral, para pensar nuances da vida das pessoas na Idade Média, que eram, sobretudo, relacionados, indubitavelmente, ao universo da mitologia cristã, ao universo da moral cristã. Então, eu acho que sempre quando a gente pensa, por exemplo, os imaginários acerca da morte, acerca do fim, nós estamos pensando, como de resto boa parte das coisas que se produzia na Idade Média, em termos de produção de uma moral, em termos de produção de exemplos, em termos de produção de modos de se comportar e de modo de se conduzir segundo as leis e as regras cristãs naquele mundo. Né? Obviamente que é importante considerar que havia uma série de práticas pagãs pré-românicas que habitavam esse imaginário, sobretudo nas pessoas comuns e das pessoas comuns. Né? Isso é bem importante considerar, mas não há dúvida de que o elemento central da moral cristã e das práticas e da mitologia cristã em geral é central na produção desse imaginário. Um elemento importante assim que nasceu como conceito e se popularizou muito durante a Idade Média, a partir do século XII, sobretudo, é o nascimento do purgatório. O purgatório é uma das regiões do além que começa a fazer parte do universo dessa lógica cristã de pensar o fim, que foi trabalhado pormenorizadamente pelo Legoff naquele livro fabuloso chamado O Nascimento do Purgatório, e que está ligado à ideia de pensar a morte de um outro jeito, de pensar o fim de um outro jeito. Então, o fim deixa de ser uma condenação eterna para aqueles que se comportaram inadequadamente no mundo dos vivos, mas passa a ter uma região que permite e que possibilita que as pessoas, uma vez depois da sua morte, possam, quem sabe, tentar a purificação nesse momento de estada no purgatório. Então, trata-se de pensar em redimir os pecados, em ter intervenção dos vivos na remissão dos pecados, inclusive dos mortos, porque os vivos passarão a rezar, passarão a fazer penitências para os mortos, para que eles, então, consigam acessar o paraíso. Então, o nascimento do purgatório é um elemento bem importante e bem significativo. Nós devemos pensar também que, aliado a essa questão do nascimento do purgatório, nós temos também a confissão anual, que se torna obrigatória a partir do começo do século XIII e que é também um elemento de pedagogia, é um elemento de controle, é um elemento de ascese das pessoas em relação ao seu fim, em relação à possibilidade do fim, em relação ao modo como elas vão se constituir na vida para poder ter um fim digno, para poder habitar uma região do além que não é o inferno, que não é o fogo do inferno e que é, portanto, o paraíso. E então nós temos muita produção artística, muita produção popular, muitas crônicas, e nós temos uma ampliação significativa da produção dos sermões.
Os sermões dos padres são extremamente significativos e são extremamente pedagógicos para poder dirimir ou redimir a culpa, redimir os pecados antes da morte dos indivíduos. Então, ainda que se esperasse o julgamento final, a morte se tornou alguma coisa que precisa ser pensada antes da extrema unção que o padre poderá dar aos indivíduos. Aí tem uma questão interessante ainda, eu vou até pular algumas coisas, mas eu sigo organizadamente depois, é que pensem que a peste lá no século XIV, que se inicia com o grande evento em 1348, né, ela dizimou, segundo o que se pode dar conta, em torno de 20%, 30%, 40% da população da Europa. Então, antes se dizia em torno de 1/3 da população da Europa teria sido dizimada. E certamente isso diminuiu indubitavelmente a população, houve uma queda demográfica significativa e houve certamente uma diminuição da assistência da igreja e dos padres a muitas pessoas, a muitas das pessoas. Então, muitos padres morreram, porque os padres, obviamente, eram chamados e aí tinham que ter contato com os doentes no momento da extrema-unção, por exemplo. Então, supõe-se que muitos padres morreram nesse período. Né? E aí as pessoas ficaram muito desassistidas, inclusive, da possibilidade de pensar o seu próprio fim. Então, isso significativamente dava mais um elemento para que as pessoas pensassem em redimir a sua culpa e em dar conta do seu pecado antes do julgamento final. Né? E isso está relacionado intimamente a essa ideia dos sermões, porque os sermões serão absolutamente significativos e popularizados, inclusive passam a ser feitos em língua vulgar, em língua vernacular, o que obviamente aproxima significativamente as pessoas comuns, mais ainda da igreja e da religião, e eles têm como objetivo central, então, mostrar para as pessoas como se conduzir na vida para não ter que amargar, enfim, no fogo do inferno. Bem, essa ideia da espera do fim é importante. O juízo final, como momento da espera do derradeiro e do fim, não é uma coisa nova, ou uma coisa inventada na Idade Média. Nos primeiros tempos do cristianismo já havia a discussão sobre o fim, né? Sobre o que aconteceria, sobre como se conduzir para poder enfrentar o julgamento final e assim por diante. Mas, indubitavelmente, o medo do fim ele tem uma intensificação, tanto aí nesse período do século XIV, da peste, e daqui a pouco eu já quero discutir rapidamente o porquê, quanto do chamado Ano 1000, que eu não quero entrar muito nessa questão do Ano 1000, mas eu acho que é interessante dar ele como exemplo, porque ele está ligado a essa escatologia cristã. Né? Só quero fazer um parênteses, quando eu falo aqui escatologia, gente, não sei se tem muitos estudantes aí escutando e tal, mas eu acho importante lembrar que quando se fala em escatologia, se fala de uma doutrina do fim. Quer dizer, são as ideias que dizem respeito ao fim do mundo, ao momento derradeiro, ao instante final. Então, nós estamos tratando de uma escatologia cristã, né, que diz respeito sobretudo, e particularmente ao livro do Apocalipse, à vinda do Anticristo, aos 4 cavaleiros do Apocalipse, e está intimamente ligado a uma série de elementos que preparam, não é que preparam, mas que anunciam esse fim. Então, não se trata de preparar, mas se trata de anunciar esse fim. Né? E Santo Agostinho, já lá 10 séculos antes aí, desse período que estamos falando, já lembrava e já mostrava que, enfim, catástrofes, pestes, doenças indicam essa vinda do julgamento final, esse momento do Apocalipse. Então, certamente, o medo do fim era alguma coisa que fazia parte da vida das pessoas na Idade Média. E esse medo do fim, que nós conseguimos ver pelo trabalho do Georges Duby, que lançou um livro
lá nos anos 60, chamado Ano 1000. Quem não leu, leia o Ano 1000, é um livrinho muito interessante. Depois o próprio Dibi vai lançar um outro livro, bem mais adiante, que diz respeito ao Ano 1000 e o ano 2000, né? Porque também no ano 2000 era um momento de fechamento de milênio, né? E é bom saber que estava ligado a essa doutrina escatológica cristã, a ideia do milenarismo. Então, depois de 1000 anos de reinado do anticristo, digamos assim, na Terra, nós teremos 1000 anos de reinado de Jesus, da salvação, da redenção, 1000 anos de prosperidade e assim por diante. Então, se supunha, nós tínhamos muitas crenças de que a passagem do Ano 1000 lá na Idade Média pudesse ter tido um medo intenso do fim do mundo. Então, o Jorge Dibi acabou se utilizando de uma série de fontes documentais e literárias para tentar entender se efetivamente ali, nas vizinhanças do Ano 1000, tanto um pouco para trás quanto um pouco para frente, havia efetivamente justificativa para se pensar um medo generalizado do fim no Ano 1000. Então, a conclusão dele é que o medo do fim não era alguma coisa estranha às pessoas na Idade Média, mas que talvez seja um certo exagero, uma certa demasia, porque poucos documentos eram efetivamente apocalípticos, desses que ele analisou para pensar o medo do fim no Ano 1000. Bem, aí, no século XIV, nós temos esse grande evento, que é quase como uma confirmação do anúncio que os escritores cristãos faziam continuamente, porque era a peste, e a peste trouxe essa mortandade significativa, que é representada por diversos elementos da iconografia, de crônicas e assim por diante, e que, na verdade, me parece que aquele imaginário apocalíptico que fazia parte do cotidiano das pessoas, ele foi tornado real e imediato com essa morte que está na cara de todo mundo, provocada pela peste, por essa grande catástrofe que foi a peste. Então, o Jean Delumeau, alguém referiu até no chat aí antes, aí eu peguei o livro. O Jean Delumeau, na História do Medo do Ocidente, esse que é de 1300 a 1800, ele refere uma série de fontes que ele se utiliza para tentar mostrar exatamente como é que as pessoas viveram a peste, como é que as pessoas viveram a peste nesse período. E aí eu só quero ler 2 ou 3 aqui para vocês terem uma ideia. Então, a propósito da epidemia de 1348, o carmelita parisiense Jean de Venette observa: as pessoas só ficavam doentes 2 ou 3 dias e morriam rapidamente. O corpo quase são. Aquele que hoje estava com boa saúde, amanhã estava morto e enterrado. Um médico espanhol, diz ele, descrevendo a peste de Málaga em 1650, já então em outros ciclos da peste, fazia a mesma observação. Muitos morriam repentinamente, outros em algumas horas, e aqueles que se acreditavam salvos caíam mortos quando menos se pensava. E assim por diante. E um elemento legal aí que o próprio Delumeau refere é que se nós pensarmos, bom, mas como esses homens e essas mulheres medievais explicavam a peste? Indubitavelmente, tratava-se de um anúncio do fim do mundo. Mas tem 2 elementos importantes aí a serem considerados, que se pode ver pelos documentos da época. Um é que a peste era a ira divina com os pecados do mundo. Então, os homens pecaram tanto que a peste é mandada, de algum modo, por Deus para punir esses pecadores. Então, a peste era uma espécie de punição. Ao mesmo tempo,
nós temos um elemento muito, muito significativo e que faz parte da história do Ocidente, que é pensar que os cristãos tinham uma série de inimigos que constantemente procuravam destruir a cristandade, procuravam destruir essa civilização cristã. Eu acho que esse é até um elemento interessante para pensar como o imaginário da Idade Média é usado hoje, como esse passado medieval é usado hoje, inclusive, para justificar discursos políticos e práticas políticas dos tempos atuais. Então, o que eu estou falando é muito sério e muito importante. Desses inimigos da cristandade, além dos hereges em geral, nós temos, sem dúvida nenhuma, os judeus, que eram considerados grandes inimigos da civilização cristã e que há muitas crônicas que nós podemos ler e que podemos ver que os judeus, então, ou envenenavam os rios, ou transmitiam com mais facilidade a peste, mas eram colocados como grandes responsáveis pela peste. Aí, para quem gosta do tema, quem sabe um elemento legal para pesquisa. Tem muitos intelectuais e muitos historiadores que têm escrito sobre essa relação entre os judeus e a explicação, digamos assim, para a peste. Então, evidentemente, aí um parênteses interessante, nós temos que considerar que essa sociedade que, em geral, se preocupava com o fim, ela era uma sociedade que convivia cotidianamente com a ideia de pecado. Então, a ideia de pecado estava inserida na temporalidade da vida de cada uma das pessoas. E, em função disso, tinha uma série interminável de rituais. Do batismo, que é o ritual mais importante, que tem relação direta com o pecado original, as confissões, os jejuns, as penitências, as orações, de todo modo, as peregrinações. E aí, nessa passagem do século XIII para o século XIV, uma coisa muito importante é o autoflagelo. O autoflagelo. Tanto que se popularizou no período uma ordem dos flagelantes. E essa ordem dos flagelantes, que também é um tema de pesquisa que pode ser muito legal aí para vocês, essa ordem dos flagelantes pensava as práticas penitentes como um modo de impingir dor e sofrimento ao próprio corpo. Né? De modo que essa dor e que esse sofrimento impingido ao próprio corpo pudesse aplacar a ira divina. Né? E esse seria um modo também, obviamente, de conseguir se purificar e de conseguir se tornar cada vez mais perfeito. Né? Então, pensando em termos da peste do século XIV, desse imaginário da escatologia cristã, então esses dois elementos aí que eram significativos do que concerne a explicação para a peste, para essa grande catástrofe, a ira divina e esses inimigos da cristandade, os hereges particularmente os judeus. Uma quarta questão é que nós temos aí, eu já disse isso para vocês, vou repetir, uma série de comentadores, uma série de pensadores que abordam o tema do Apocalipse. Talvez um dos comentadores mais importantes seja o monge Remídio de Auxerre, né, que é um grande estudioso, um grande tradutor, que viveu no século IX, ainda na época carolíngia, e que foi um dos grandes comentadores do livro do Apocalipse. Agora, eu queria fazer referência rápida aí a Hildegarda de Bingen, que era uma visionária. Né? Nós temos muitos trabalhos sobre os visionários e sobre as visionárias na Idade Média, e desde criança, segundo ela tinha visões, e uma das suas obras mais importantes é Cívias, que ela escreveu no século XII, começo do século XII, e que ela divide a obra em criação e queda, redenção e salvação.
Então, mas a Hildegard de Bingen, de todo modo, ela não aborda exatamente essa questão do anticristo, das punições, mas ela acredita bastante na redenção e na salvação. Então, eis aí outra temática específica de trabalho. Quando eu falei lá sobre o amor na Idade Média, no nosso curso, boa parte de vocês aí creio que seja o curso, eu acho que referimos essa questão da mulher e tal, e eu acho que a Hildegard de Bingen seria uma fonte de estudo bem interessante. Também há uma série de pesquisadores e de pesquisadoras interessadas no tema, que vocês podem ter artigos e produções. Eu até busquei, existe uma versão em português do Cívias, quer dizer, mas não me perguntem, eu não saberia dizer se é uma tradução que vale a pena ou que não vale a pena. Então, tem que buscar. Tem muita coisa em inglês e em francês. Bem, para concluir, gente, eu queria mostrar para vocês 3 exemplos, né, dessa abordagem do tema da morte e do fim do mundo, né, que se pode ver tanto antes da peste quanto depois da peste, né? Vocês estão vendo aí o Bruegel, que é o Bruegel velho. Esse é o Bruegel Newton, velho. Oi, diga. Newton, desculpa, tem como tu ampliar, por favor? Tem sim, já amplio. Tá certo. Que eu vou falar do Bruegel daqui a pouco, então também não vou falar muito, mas de qualquer modo, que é um pintor renascentista, ou considerado renascentista, mas para quem concorda com o Legoff de que nós temos uma longuíssima Idade Média, então não há nenhum problema em colocar o Bruegel na Idade Média. Tá, então, uma dessas imagens que eu queria mostrar para vocês é o Bruegel, até porque a imagem principal lá do início da exposição do laboratório é justamente ele. Mas eu queria fazer referência a dois tipos de produção imagética e produção pedagógica sobre o fim, que foram muito comuns na Idade Média, né? E vocês certamente vão se dar conta. Uma delas é as igrejas. As igrejas eram lugares de ampla pedagogia, de amplo processo de tentar ensinar aos fiéis não apenas a palavra divina, mas, sobretudo, como se comportar diante do julgamento final. Então, nós vamos encontrar nos tímpanos das igrejas, das grandes catedrais, as representações do juízo final. E aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem da igreja da Abadia de Saint-Foy, na França, em Aveyron. E eu vou ampliar ela, vou tentar ampliar. Ampliei. E vocês vão ver que o que tem aí nesse tímpano gente, uma coisa importante, vocês me perguntam, mas as pessoas efetivamente se educavam com essas, tanto com os vitrais das grandes igrejas góticas, quanto com esse tímpano dessa igreja que é românica, ela não é gótica. E eu, enfim, já conversei com diversos colegas sobre isso e tal. Isso era mais um elemento de produção digamos assim, do discurso do fim, e menos alguma coisa que certamente as pessoas conseguiam ficar olhando o tempo todo e tal, e vendo que isso era um projeto assim de ensinamento pedagógico e tal. As pessoas às vezes não viam, ou na maior parte das vezes não viam essas imagens, ou não paravam para ver e para entender essas imagens. Mas isso não está em questão. O que está em questão é que o objetivo dessa representação escultórea aí do tímpano da igreja da Abadia de Saint-Foy é que ela mostra, né, o reino dos céus, né, a minha esquerda aqui, e o reino do inferno, né? E o inferno do lado oposto. E
Opa! Ih, agora me enrolei. O que me... Parei. O que me parece significativo de pensar aí é que tem uma inscrição ali embaixo, em latim, evidentemente, que diz para as pessoas se preocuparem com os seus pecados, para as pessoas se moderarem na vida, porque, evidentemente, o fim é próximo e os castigos são significativos e são altamente danosos para a vida de todos. Então, os pecadores mudem os seus costumes ou poderão enfrentar um julgamento cruel. Então, isso aí nós estamos falando de século XII. Essa igreja da Abadia de São Foix foi iniciada no século XI e concluída no século XII. Bom, depois elas sempre passam por uma série de outras reformas e tal. Mas é importante lembrar que, bom, aí nós temos já o imaginário do fim a partir dessas representações que se podia ver a partir da imagem. E a outra questão que eu queria referir, ainda antes do Bruegel, quero terminar com ele, é que aí no século XIV iniciou uma série de práticas populares, né, que incluíam danças, teatro, mas, sobretudo, uma iconografia feita nas paredes das igrejas, dos cemitérios, que ficaram conhecidas como as danças macabras, ou as danças da morte. Las danças de la muerte. E essas danças da morte são muitíssimo importantes e elas estão intimamente ligadas à ideia do sermão, porque elas são altamente pedagógicas, mas elas são populares, elas às vezes satirizam a morte e elas colocam a morte junto com os vivos. Então, se você vai ver, eu vou mostrar uma para vocês aí, uma iconografia de uma dança da morte, você vai ver que tem um vivo e que tem a morte representada por um esqueleto, via de regra, ao lado. Sempre ao lado de um vivo tem um esqueleto representando a morte ao lado. Então, sempre um vivo tem a sua morte. Então, a ideia é produzir uma lembrança contínua da morte, mas muito contínua da morte. E se diz, então, que sempre no início de um ritual desses, há um sermão. Há um sermão no início e há um sermão no final. Então, um elemento interessante, aí já mostra uma imagem ali, é que, e eu quero dizer para vocês o seguinte, essas danças da morte, nós estamos organizando um artigo, eu e uma colega das artes e outro colega da história, e vamos abordar a questão das danças da morte, ou das danças macabras. Mas boa parte da produção que tem sobre o tema é uma produção dos historiadores da arte, né? Então, ainda estou me voltando para ver a medievalística no campo da história, né, que está abordando o tema das danças da morte, né? Eu vi pessoas das letras e vi pessoas das artes. Enfim, bom, mas essa questão das danças da morte tem, de certo modo, boa parte daquilo que se pensava como literatura na Idade Média era uma produção que tinha a ver com a produção, com a criação de exemplo e do que nós conhecemos hoje no nosso mundo como lição de moral. Então, se tinha o elemento satírico, o elemento moralizador era central nesse processo. Então, tu mostra a morte para fazer com que o indivíduo construa a si mesmo, produza uma ascese, né? Produza um olhar para si mesmo, um cuidado de si mesmo, para pensar como é necessário que ele se comporte no mundo dos vivos para poder, então, não ter esse fim terrível e aterrador ao lado da morte. Então, essas danças, esses grandes painéis que eram pintados nos cemitérios, em lugares de grande acúmulo e trânsito de pessoas, eles abordavam a morte de modo muito terrificante, né, com corpos putrefados, com esqueletos e etc. E tal. Então era muito forte isso
portanto, é muito interessante. E um elemento bem legal das danças da morte é que há um processo aí de universalização da morte. Ou seja, todos os elementos da sociedade, todas as pessoas, todos os grupos, do trovador, do amante, que é representado aí no quadro do Bruegel, ao rei, que também é representado no quadro do Bruegel, ao príncipe, o cardeal, o velho, o louco, a criança, a mulher, todos são representados e todos são elementos que estão submetidos a essa, de certo modo, pedagogia da morte, né? Então, isso é bem importante e é bem significativo, e eu acho que é uma das grandes questões assim que nós tivemos e como, digamos, como efeito e como impacto da crise e desse convívio com a morte que a crise trouxe, né? Eu vou mostrar para vocês aí, o primeiro painel, que é de Saint-Innocent, em Paris, que foi pintado em 1424, né, a partir de uma fotografia tirada pela professora Juliana Schmidt, que é da USP, e que é do campo das letras. Nós temos esse afresco aí, mas nós não temos a imagem dele. Nós sabemos dele por documentações da época, por relatos. Ele foi reproduzido em outros momentos. Lá no século XIX se descobriu muito desses afrescos que foram pintados, né, depois, talvez até pelo seu caráter assim horrendo, né? Mas esse aí, que é o primeiro, nós não temos, né? E eu quero ler para vocês bem rapidamente uma descrição assim do que tinha nesse afresco, assim, para vocês imaginarem. E aí depois eu coloco o outro que eu tenho ali. A parte interna de um dos muros que cercava o terreno tinha então a pintura de 20 metros de extensão, cerca de 30 personagens eram chamadas a Dança da Morte. Cada um era acompanhado por seu par, um cadáver putrefado, e abaixo pelos versos do poema. Localizava-se abaixo de um dos carneiros do cemitério, as galerias construídas sobre os muros para receberem os ossos que não estivessem completamente limpos, mas que deveriam ser retirados das fossas comunais para abrir espaço para novos corpos. Então, a visão das pilhas de ossos ainda cobertos de pele e restos de carne, combinada à presença do afresco, provavelmente intensificado seu efeito estético. E porque certamente esse foi um cemitério muito usado naquele período da peste, né? Muitíssimo usado, né? Então, certamente, se vocês pensarem essa pandemia que nós tivemos hoje, sem nenhum tipo de anacronismo simplório, mas que evidentemente é uma figura que nós podemos ver quando vimos aquela quantidade imensa de covas lá, ou lá na Itália, ou aqui em São Paulo, ou em Manaus, os caminhões frigoríficos ao lado dos hospitais, todo mundo se horrorizou muito com isso. Então, nós devemos considerar que, certamente, as pessoas se horrorizaram com a quantidade de corpos em estado de putrefação que, certamente, havia pelas ruas e, sobretudo, nos cemitérios lá, no período, nesses ciclos das pestes que nós tivemos. Então, aí está. Esse aí é a dança macabra de Le Chaise-Dieu. E vocês podem ver, então, que sempre ao lado de reis, de nobres, havia um esqueleto. Aí, ó, tá mais evidente. E aí também. E, para concluir, gente, essas danças da morte certamente foram inspiração para essa produção aí do século XVI desse grande pintor que é Bruegel, né? Então, Bruegel, na verdade, o que ele nos mostra aí é uma representação da morte e que faz referência a essas práticas populares, a esse, digamos, folclore medieval
que são as danças da morte, né? Então vocês vão ver que tem a morte aqui no centro. Eu estou passando o dedo como se vocês fossem ver o meu dedo, né? Mas o negocinho do mouse vocês veem. Vocês veem que tem aqui a morte num cavalo com uma foice, uma ceifa, né? E vocês veem que tem esqueletos por todos os lados. Aqui tem um rei entregando para a morte tesouro, né? Aqui tem os amantes, é o que mais chama atenção, me chamou atenção, por exemplo. E, enfim, também fazer a análise dessa obra seria um trabalho assim muito específico e muito legal, mas é muito interessante ver que o tema da morte é alguma coisa recorrente nesse período, digamos assim, pós peste bubônica, pós a grande peste, como diz o Edson aí, e que eu acho que, para concluir, é importante lembrar que, bom, o que nós temos aí é um processo de pedagogização, é um processo de moralização, é um processo de exemplo, é um processo de produção, sobretudo da ideia de fim, como um elemento que nos permite olhar para nós mesmos no presente e pensar o modo como vamos nos comportar. Então, para pesquisar o campo, há inúmeras fontes. A Biblioteca Nacional de Paris e outros lugares são fontes espetaculares, tanto das próprias danças da morte, do que há, quanto para as crônicas, para os sermões e etc. Então, enfim, tentei fazer uma leitura generalizante aí para vocês incitarem vocês a entrar na exposição aí do laboratório e, portanto, criarem, aprenderem, produzirem, lerem e assim por diante. Muito obrigado a todos e a todas que estavam aí. Era bastante gente, hein, Edson Cruz? Sim, chegamos a 158 pessoas. Uau! Eu não esperava, né? Esperava as 12 cabeças do laboratório apenas. Não. Rapaz do céu. Newton, muitíssimo obrigado pela tua fala, riquíssima, tremendamente elucidativa. Eu acho que muito dos pontos tão interessantes que tu levantou com tanta clareza na tua fala podem ser encontrados na exposição, no momento em que as pessoas visitarem a exposição. Eu acredito que vão conseguir estabelecer muitas relações com as informações que tu trouxe na tua fala. A tua participação aqui, com certeza, abriu com chave de ouro aí, ou concluiu com chave de ouro o trabalho do laboratório na produção dessa exposição. Eu agradeço muitíssimo pela tua participação, sabendo toda a correria com a qual tu está envolvido, toda a loucura, várias participações, agora todo o peso de retomar o semestre, reiniciar o semestre, e assim mesmo tu te disponibilizar a fazer essa parceria, a vir aqui dedicar parte do teu tempo e fazer uma fala tão interessante, tão rica, né? Uma fala curta e riquíssima que veio só a iluminar ainda mais todo o trabalho que a gente desenvolveu nesses últimos meses. Muito obrigado, Newton. Não, eu que agradeço, Edson. Agradeço muito e agradeço o pessoal aí, porque, puxa vida, acho que é muito bom, né? Acho que estamos fazendo aí a nossa parte nesse momento tão louco. Na verdade, então, tô quase na hora da outra reunião. Eu posso fazer uma propaganda, Edson? Faz, claro. Merchan. É um merchan, é um artigo que saiu hoje, foi publicado hoje. Eu vou botar o link aí para vocês, que é sobre, eu vou botar de novo. É a imaginação, é o que pode a imaginação na aprendizagem histórica. Então ela aborda a questão da imaginação e não especificamente o imaginário, mas é sobre o campo da imaginação. O imaginário eu abordo também no projeto de pesquisa, mas em outras escrituras. Muito obrigado, Edson. O laboratório que agradece muitíssimo, Nilton.
Agradeço muitíssimo também a presença de todas, de todos que estiveram aqui, para prestigiar a apresentação do professor Newton, para prestigiar a inauguração da exposição. Adriane, por favor, disponibiliza o link, certo? Ah, é verdade. Sim, né? Não, eu tava esperando que o senhor fizesse isso, né? Abria. Não, pode fazer. Posso? Tá, Já então tem me dá só 142 agora ali. Oi? Olha só, Tem só peraí, ó. 142 agora ali. Tô postando aqui o site da exposição. Ué. Oi. Quer que eu mande aqui? Eu tô com ele aqui. Já foi. Já tá lá. Alguém me Então, confirma aí se vai abrir direitinho, por favor? Tá, qualquer coisa, o site vai estar disponível na página do laboratório, vai ser disponibilizado também nas redes sociais, certo? Então não tem erro de como não chegar lá. Ô Edson, uma coisa que depois da pandemia vamos fazer um evento lá em Jaguarão, cara. Vamos, claro, mas com Vamos, que aí certeza. a gente faz um evento para comer um entrecô. Mas com certeza. E para ir comprar um perfumezinho lá dependendo do dólar, né? Pelo amor de Deus. É verdade. E agora deve estar 12 ou 15 o dólar, aí não vale a pena cruzar a fronteira. Mas tu sempre tremendamente bem-vindo, Newton, não tenha dúvida. Legal, não, vamos fazer. A gente monta um esquema lá para a gente poder se encontrar, conversar e fazer um evento para os alunos de Jaguarão. Tá bom. Tchau, gente. Certo? Boa tarde. Um grande abraço. Tchau, Caia. Tchau, Galina, que estavam aí. A Adri. Como é que eu fecho o meu troço aqui? Que agora não sei. Tchau, Newton. Maravilhosa a exposição. Muito obrigada. Valeu, Caia. Deu uma microfonia violenta. Não. Eu tenho que botar o stop share primeiro. Tá. Tchau, gente. Tchau, Newton. Muito obrigado. Um cafezinho para a reunião das 4h30. Tá certo, então. Tchau, tchau. Adri? Oi, professor. Oi. Se eu fechar aqui, derrubo tudo? Ou não, o host está contigo, não é? É verdade, o host está comigo. Então tá, gente. Estão saindo já também. Muito obrigado por terem participado. Espero que tenham desfrutado da palestra do professor Newton. Até a próxima. Muito obrigado pela presença.